Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim contar sobre o meu relato de parto. Vamos ver se eu lembro de tudo que aconteceu. E vamos lá. Primeiramente, eu sempre quis ter parto normal, não por um sonho nem nada assim, porque eu fui pesquisando ao longo do tempo, né? Sempre sonhei em ser mãe, então eu sempre fui pesquisando para ver qual era o parto melhor para mim, para o bebê, o que seria melhor pra gente, pra nossa saúde e tudo mais. Então, eu sempre quis o parto normal por conta deste motivo. Assim, nunca pensei em parto normal natural, que se fosse pra acontecer, ia acontecer. E eu não tava, assim, muito presa a isso, entendeu? Sempre deixei na mão de Deus pra ver o que era melhor, que Deus sabia qual era o melhor pra mim e pra ele. Desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, foi uma alegria muito grande. E eu sempre orava a Deus para que Deus fizesse a vontade dele, para que Deus preparasse os médicos e tudo mais. Que eu não iria pagar meu parto, que ia ser com plantonista e que Deus preparasse a equipe toda, que Deus estivesse na frente de tudo. Então eu fiz todo meu pré-natal com o doutor Fernando Frangini. Ele foi muito bom pra mim, ele me auxiliou em tudo, sempre respondia todas as minhas perguntas, minhas dúvidas de de mãe de primeira viagem. E quando chegou na última consulta que a gente teve, ele falou que eu já iria fazer 40 semanas, que era bom marcar o parto cesárea, já que eu não tinha preferência, e que se o Joaquim nascesse antes do parto cesárea, que tudo bem, que ia ser normal. Então, e eu tava assim, muito assim, confiante que se fosse para ser normal, ia acontecer e tava tudo bem. E fui numa segunda-feira antes, na outra segunda-feira, dia 21, eu marquei a minha cesárea, né, pro dia 21, às 8 horas da manhã, era pra eu estar no hospital, na USF, no HUSF. Aí eu fui pro HUSF no dia 21, às 8 horas da manhã, dei entrada lá, tal. Aí eles fazem cardiotopo, fazem exames, fere a pressão, tudo, pra ver se você tá pronta pra fazer. Aí nessa consulta que eu tive, né, a doutora Larissa me abordou e falou que se eu não queria tentar o parto normal. Aí eu falei que sim, mas que eu não tinha sentido nada até agora, que eu não tinha tido nenhuma contração e tal. Ela me examinou, eu não tinha tido nenhum tipo de dedo de dilatação, nada, zero. E era óbvio, né? Eu não tinha tido nenhuma contração, nem nada. Enfim, aí eu fui pra ter parto cesárea e ela conversou comigo pra gente fazer a indução. Eu topei, mesmo ela falando pra mim que doía muito, que podia demorar mais de 24 horas, que já teve mulher que ficou mais de 24 horas na indução e que eu poderia ficar muitas horas, e mesmo assim eu topei. Enfim, subi para pro pré-parto, pra gente começar. E eu tava de jejum pra cesárea. Então, aí eles já mandaram comida pra mim, que eu não precisaria fazer mais o jejum, que eu precisaria estar forte para o parto normal. Aí já começou, né, introduzir o primeiro comprimido, e eu não senti nada. Até umas 5 horas da tarde eu não tinha sentido contração nenhuma. Umas 5h30, quase 6 horas assim, eu comecei a sentir. Mas eram poucas, não eram compassadas, não tinham um ritmo certinho, nada assim, sabe? Às vezes em 10 minutos não vinha nenhuma e às vezes vinha 2. Aí quando foi 6 horas, eu coloquei introduzi o segundo comprimido, e aí que começou.
tava tendo contração de 10 em 10 minutos, certinho, só embaixo da água do chuveiro que aliviava a minha cólica. Eu tava com muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita contração. O Jovert ficava lá comigo o tempo inteiro, fazendo massagem nas minhas costas, me dando a mão toda vez que vinha contração. Eu precisava da mão dele, sabe? Precisava de alguém lá comigo. E ele foi muito fofo, ficava comigo o tempo todo, de pé lá comigo. E as pessoas mandando mensagem preocupadas, porque eu tinha avisado que eu ia ter cesárea. Então, tipo, essa hora já era pra ter tido o neném. Já o Joaquim já era pra ter chegado, né? E chego, né? Então, as pessoas estavam preocupadas comigo, né? Comigo, com o Joaquim. E nada tinha acontecido ainda. Aí, eu não vou saber falar mais as horas, que horas que aconteceu isso, que horas que aconteceu aquilo, porque nesse momento eu já tava em êxtase e aí eu já não sabia, não sei de hora mais nada, de nada. Eu sei que, mas passou umas 2 horas que eu tava tendo essas dores, trocou o plantão, eu não sei que horas que troca o plantão, depois de 1 hora que trocou o plantão, uma médica foi lá, médica não, a estudante, eu não sei como é, que tá estudando pra ser, como que fala? Ginecologista, né? Obstetra. E ela foi lá perguntar pra mim como que tava, tal, porque acho que ela já tava escutando eu gritar, né? Porque eu fiz bastante escândalo. Fui bem escandalosa aqui naquele momento lá do pré-parto, porque eu não tava sabendo o que tava acontecendo, ninguém me auxiliou para saber o que eu tinha que fazer, como era a força que eu tinha que fazer, nem nada. Tava lá, naquele lugarzinho lá, as enfermeiras foram fofas, super fofas comigo, tá? Não tem nem nada pra falar das enfermeiras da USP, eles são maravilhosas. Aliás, elas são perfeitas, de verdade. Parabéns pra todas as enfermeiras da USP. Enfim, aí essa estudante, ela chegou lá e ela falou, vou ficar com você um pouquinho pra gente ver se você tá tendo contração. E ela falou simplesmente assim que eu tava tendo dor, mas não era contração, que tal. Aí ela fez um exame do toque. Não, ela não fez exame do toque. Uma antes do plantão dela, tinha feito o exame e eu tava com 1,5 dedo de dilatação no máximo. E eu tava tendo muita dor, né? E aí essa moça pegou e falou assim pra mim que eu não tava tendo contração, não tava evoluindo tudo. Meio que me desanimou real, assim, sabe? Aí eu falei assim, então eu quero cesárea. Por que eu vou ficar aqui tendo dor e não vai evoluir? Sabe, ela me estimulou totalmente. E ela desanimou muito eu. Aí eu peguei e falei, não, então eu vou fazer cesárea. Aí eu acho que ela saiu, aí acho que ela deve ter levado uma bronca, não sei. Eu sei que ela chegou com outra conversa, falando, não, vamos tentar normal, não sei o que e tal. Tipo, ela acabou de me estimular totalmente. E aí, você acha que eu vou querer a normal? Não vou querer, eu queria cesárea. Ela falou assim, então vamos mandar você pro quarto e você vai começar o jejum todo de novo. E não vai poder fazer cesárea agora porque você comeu. E eu tinha comido uma bolacha, água e sal 6 horas, porque eu não tava com fome, então eu não tava conseguindo comer, porque eu tava tendo muita dor. Então, 6 horas eu comi uma bolachinha, água e sal. E aí, por isso, ia ter que fazer todo o jejum novamente. Enfim, começou o jejum de novo e aí, por isso, eu fui pro quarto. Então, o meu parto ia ser 2 horas da manhã. Só que eles pegaram e me levaram pro quarto. Eu tava tendo dor e aquela mulher lá falou, vai pro quarto. Aquela futura médica. E eu fiquei lá no quarto. Uma enfermeira maravilhosa, que infelizmente eu não sei o nome dela, que foi a pessoa que deu assistência pra mim e pro meu marido. E o Jovert foi perfeito na minha vida, gente. De verdade, não tinha ninguém lá, não tinha ninguém. Só era o quarto, eles fecharam a porta do meu quarto. A única pessoa que tava se preocupando comigo era essa enfermeira, que ia lá de vez em quando, porque ela não podia ficar o tempo inteiro comigo, que ela tinha outros pacientes pra cuidar. E é isso, e eu fiquei com o Jovert. Eu sei que eu fiquei lá sofrendo de dor.
E acho que quando deu 15 pra meia-noite, mais ou menos isso, não sei que horas mais ou menos, umas 10, não, deve ser umas 20 pra meia-noite, mais ou menos, umas 20 pra meia-noite, mais ou menos, o Joverti chamou a enfermeira, porque ele viu que tava sangrando, ele não falou nada pra mim. Porque durante essa parte das dores, eu tava fazendo xixi, porque eu tava fazendo muita força, e tava me urinando inteira. Naquela hora a gente não liga, sabe? Tava me urinando lá deitada, me urinando, e tava tudo bem pra mim, entendeu? E teve uma hora que eu falei assim, amor, eu não foi xixi agora, vê lá, eu tô, tá saindo muito, né, de mim, assim, sabe, na hora da força. Aí ele levantou o lençol e viu que era muito sangue. E ele chamou a enfermeira, mas ele não contou pra mim que eu estava com muito sangue, né. Aí a enfermeira falou, olhou e imediatamente foi chamar a médica. A médica que foi me atender depois foi a doutora Betina. Não é a mesma médica que me desestabilizou totalmente lá no pré-parto. Essa é outra médica. Então ela chegou com só um aparelhinho para escutar o coração, porque ela achou que não ia estar evoluído, porque era cesárea, né? Na hora que ela olhou assim, ela primeiro fez como fala? Pra ver quantos dedos de dilatação tinha. E já tinha uns 10 dedos. Aí ela falou assim, tem certeza que você quer ter normal? O seu bebê tá nascendo, eu tô sentindo a cabeça do seu bebê. Aí ela pegou, só falou isso, saiu correndo lá fora, achou o enfermeiro homem. O enfermeiro homem chegou com a maca. Eu sei que foi muito rápido isso. A gente mudou pra maca de transporte lá, que eu não sei por que muda. Então, e em 5 segundos eu cheguei no centro cirúrgico e em 15 minutos no máximo o Joaquim chegou. Foi muito rápido. Eu cheguei lá, eu cheguei no centro cirúrgico, fiz força algumas vezes, bem poucas. O Marcos Finamor ficou do meu lado, a Betina lá embaixo e o Finamor do meu lado, segurando minha mão e colocando a mão na minha barriga. E aí ele falava pra mim a hora certa que eu tinha que fazer a força, o jeito certo que eu tinha que fazer a força. E foi maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Os enfermeiros que estavam lá, sabe? Todos falando, você tá indo bem, vai com tudo, nossa, a gente tá conseguindo ver, vai e tal. Eu me emociono muito porque foi um momento muito maravilhoso, né? E o Jover estava do meu lado o tempo inteiro. Agradeço muito, 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 amor, porque você estava comigo o tempo inteiro. E eu falo que esse trabalho de parto não foi só meu, foi do Jovert também. Ele tava junto, ele fez as forças junto comigo e ele tava torcendo por mim, sofrendo junto. Várias vezes no parto ele chorou e ele ia pro banheiro pra eu não ver ele chorando, mas a gente sabe, a gente conhece quando o nosso marido tá chorando, né? Então ele chorava porque ele via que tava sofrendo, e na hora que o Joaquim nasceu, tudo, depois ele falou pra mim que ele tava com muito medo de perder a gente, né? Eu e o Joaquim. E isso é maravilhoso, né? Assim, como eu pude perceber como ele se importa. Ele já sabia, mas naquele momento, assim, a prova de amor é maior, assim, sabe? E isso só fortaleceu ainda mais o nosso relacionamento. E tá sendo perfeito, assim, sabe, gente? Essa experiência é maravilhosa. E até falei pra uma amiga minha, agora que eu tô vivendo essa experiência, agora que eu vivi toda a experiência do parto, toda a experiência da gravidez toda, que minha gravidez foi maravilhosa, minha gestação foi incrível, eu não sofri com nada, e eu quero que todo mundo, toda mulher que seja minha amiga, que esteja perto de mim, assim,
que eu desejo bem, eu desejo que seja mãe, sabe? Eu desejo que seja, que passe por tudo isso, porque é perfeito e a gravidez inteira foi muito calma, muito sossegada, muito tranquila, sem ansiedade alguma, sabe? Dormia super bem. Orava muito pelo Joaquim, todo dia eu orava por ele de noite, na barriga. Só profetizava coisas boas pra vida dele e hoje eu vejo o fruto que eu colhi, a criança maravilhosa que Deus me deu. E eu só tenho a agradecer por tudo, sabe? Foi tão incrível, tão incrível. Quero agradecer também a vida da doutora Betina, do doutor Marcos Finamor. Eles foram maravilhosos comigo nessa gestação. Quero agradecer também a todos os enfermeiros que estavam no dia. O Joaquim nasceu dia 22, à 00:08. E eu quero agradecer todo mundo da USP, que toda a equipe foi maravilhoso, vocês são demais. Quero agradecer meu médico também, o doutor Fernando Frangini. E também quero agradecer as pediatras que estavam com o Joaquim também no dia do parto, a doutora Bárbara e a doutora Priscila. A doutora Priscila é a pediatra do Joaquim agora. Ela é muito carinhosa com ele, muito cuidadosa. E eu tô muito feliz por tudo isso que Deus tem feito na minha vida. Muito obrigada a vocês que assistiram tudo isso que eu falei. Eu falei bastante, quase 17, já vai ser 17 minutos. E eu quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada mesmo. E eu tô muito feliz, muito realizada. O Joaquim vai fazer 1 mês, sexta-feira já. E a gente não poderia estar mais feliz, mais contente. E cada vez amando mais essa criança amável, maravilhosa, perfeita que Deus deu pra gente.